E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, este é o canal Tragicômico, seja muito bem-vindo, já deixa o seu like aí para fortalecer. E sem muita enrolação, hoje vamos falar de BBB, mas não daquele jeito trivial, como se fosse simplesmente uma fofoca, não. Vamos fazer uma análise aprofundada, porque aconteceram algumas coisas bem interessantes aí nas últimas semanas, que na verdade tem mesmo tudo a ver com os temas que eu costumo trazer aqui pro Tragicômico. Vocês vão ver. Caso vocês não estejam muito por dentro do que está acontecendo na casa mais vigiada do país, o único contexto que vocês precisam para entender totalmente o vídeo é saber que tem um cara lá dentro chamado Arthur Aguiar que está simplesmente fazendo o impossível. Ele é o marido da Mayra Card, que entrou na casa cancelado porque traiu várias vezes a sua mulher e conseguiu a façanha de cair nas graças do povo, porque de fato ele tem se mostrado o melhor jogador da edição. E é óbvio que se tem um homem branco, hétero, privilegiado, opressor, padrãozinho, se destacando, ganhando tanta popularidade no programa de maior audiência da maior emissora do país, também vai ter muita gente querendo encontrar qualquer forma que seja de cancelar o cara, de acabar com a popularidade dele. A maior parte dos verificadinhos do Twitter tá fazendo campanha para outra participante, a travesti Lina, por questões simplesmente identitárias. E tanto faz o que a pessoa faz ou deixa de fazer lá dentro, eles vão torcer e vão querer que aquela pessoa seja campeã simplesmente pela sua identidade, pelo que ela representa. Só que o Arthur tá tão popular, mas tão popular, que as pessoas estão empenhadas em derrubar cada uma dessas narrativas que criam contra ele e, em consequência, acabam derrubando várias narrativas do próprio identitarismo, do feminismo. Hoje a gente vai falar de narrativas feministas que foram desmontadas, destruídas, estraçalhadas por causa do Arthur Aguiar. A treta que a gente vai ver hoje começou nesse jogo da Discord. Na verdade, a treta em si começou bem antes, mas o motivo que começaram a utilizar para tentar cancelar o Arthur, falando que ele é um macho tóxico, manipulador, que diminui, controla as mulheres, que pratica gaslighting, foi por causa desse jogo da Discord. Então, vamos dar uma olhada aqui para entender. Toda vez que eu tô tentando falar, você me interrompe. Isso acontece todo jogo da Discord. Posso falar? Pode. Certo. Aí você vira e fala, você fica criando coisas que não existem. Isso pra mim é o fim. Toda vez que você fala assim, você não sabe o que tá falando, você cria coisas que não existem, você vem aqui dar show. Se você chama aquilo de show, eu não chamo de... Tá, então só pegando, né? Ela não usou as palavras, mas basicamente o que ela tá falando? Toda vez que eu tô tentando falar, você me interrompe. Me interrupting. Você fala que eu não sei das coisas, que eu invento as coisas. Isso pra mim é o fim. Gaslighting. Então, em outras palavras, essa participante, que é a Laís, estava realmente pintando o Arthur como esse macho abusivo, controlador. A gente pode ver até aqui, né, o comentário que compartilhou o vídeo. Ó, resumindo, o Arthur interrompe, invalida e diz o tempo todo que as meninas são loucas. Bem típico. Ele vai ser o campeão da edição, mas quando a máscara dele cair, o Twitter vai vir com a Jade nunca errou. Aqui é um fã da Jade que, né, até agora não superou que ela foi eliminada pelo Arthur. Participante que também estava tentando emplacar essas narrativas de que ele era o controlador, abusivo e tudo mais. Aqui essa é uma amiga da Jade que ficou no programa, quer dizer, tinha ficado, ela já foi eliminada, chegaremos lá. E ela então tá falando dessas coisas, né? Mas vamos ver o que mais tem por aqui. De show aquilo ali, foi uma situação que eu realmente saí do controle, coisa que não acontece comigo lá fora, até pedir desculpa pro público e peço desculpa pra você, eu assumo isso, eu não falo alto com ninguém. Isso aí eu me descontrolei na hora. E se você chama aquilo de show que eu dei aqui, eu não só dou show no ao vivo, eu dei show com você na sala, inclusive que não estava no ao vivo, que a gente discutiu na sala. Tá? Então, só queria deixar esse ponto. Então, eu te acho arrogante por isso. Tu só quer se colocar que você tá certo, que você sabe falar as coisas, que você não cria nada, que você não interpreta nada errado. Ao contrário. Não, deixa eu falar, por favor. Que você não cria nada errado. Agora, comigo, você não sabe o que tá falando, você cria coisas que não existem, você coisa rasa, você não sei o que, você dá show, você só me diminui o tempo inteiro. Não te entendeu? diminui. É o que eu sinto. Não te diminui. Você não falou que lá... Então, além de tudo, ele diminui ela o tempo inteiro, né? Porque ele fala que ela não sabe do que ela está falando quando ela traz uma situação ali para acusar ele de alguma coisa, ele está diminuindo ela e ele interrompe ela durante a sua fala. Isso foi o que a Laís levou para o público durante o ao vivo. E muitas pessoas então pegaram essa fala dela para falar, olha só, esse é o favorito de vocês? É um macho tóxico, escroto, é o clássico macho abusivo. Tá tudo ali, diminui, interrompe, fala que tá maluca, que tá inventando coisa. Só tem um problema.
né? Um pequeno problema que essas pessoas esqueceram de levar em consideração. Tá tudo gravado. Por um acaso, isso aqui é o Big Brother. É uma casa onde todos os acontecimentos estão sendo gravados o tempo inteiro. Então, vamos dar uma olhada em algumas dessas gravações. Aparentemente, Me Interrupting só existe quando o Arthur interrompe. Absolutamente todos os participantes interromperam os outros, mas nada falaram. O Arthur, até semana passada, era o que menos interrompia. E aí colocou aqui um vídeo. Você falando sobre algo que você não sabe, tá na minha vez de responder. Você percebeu? Tá na minha vez de responder. Só para entender, tá? Eles têm... Alguém faz uma acusação e depois tem o tempo da resposta. Aqui estava no tempo da resposta do Arthur. Ou seja, era o momento dele falar. Ele escutou a acusação, quando ele foi se defender, ela começou a falar por cima da defesa dele. Por isso que ele tá falando, é a minha vez de responder. E ela tá falando por cima dele, tá interrompendo. E aí? Woman interrupting? Você tá falando coisa que você não sabe, que você não... Você não sabe. Você que sabe aqui. Você sabe tudo Você aqui. tá falando sobre a minha relação com o Lucas, que você não sabe. Que eu escutei. E você não sabe o que aconteceu. Você... Aí é a parte que ela diz, você fica falando que eu não sei, que eu não sei. Ela realmente não sabe. Também está gravado. Ela está comentando sobre coisas que ela não viu, que ela não viveu. Ela pegou uma história pela metade, distorceu completamente, mudou totalmente o sentido e começou a acusar o cara de uma parada que ele não fez. E assim, isso é tão frequente, isso acontece tantas vezes, aconteceu tantas vezes ao longo da edição, que chegou a virar meme entre os patrocinadores do BBB. Aqui a piada da Avon. Um participante lá, o DG, falou: não vejo a hora de chegar mais produtos Avon para ficar à vontade. Aí a Laís vai lá, pega pela metade isso aí, escuta do jeito dela, distorce tudo e fala: o DG disse que não vê a hora de ser líder para votar na Jade. Isso aqui foi a Avon fazendo essa brincadeira muitos dias antes. Isso aqui foi em 18 de fevereiro. Muito antes dessas tretas. Então, para você ver que a Laís já inventava e distorcia as coisas há bastante tempo, chegando ao ponto de virar piada dos patrocinadores do programa. Americanas, ó. DG fala: relaxa, na Americanas você acha. E a Laís entende: Jade, DG falou que você se acha. McDonald's, Douglas, vontade de comer um quarteirão. Laís: botar nosso quarto todo no paredão? Aí a Downy respondeu o Mac falando: perfume Downy tá no ar. Laís: em quem você vai votar? Então, só para vocês terem uma ideia do nível. A gente vai ver mais sobre isso, né? Mas os patrocinadores do programa estavam zoando a Laís por essa mania que ela tem de pegar as paradas pela metade, distorcer tudo e inventar uma história nada a ver em cima. Mas vamos ver um pouco mais do tal do Woman Interrupting. Sabe que a gente conversou. Tá gravado. Agora uma outra participante, a Natália. A situação do Pedro com ele, etc., ficar aflorada e depois, em um outro momento, chamar ele de canto e conversar com ele. Posso falar, Tadeu? Fica à vontade. Pode falar, Arthur. Bom, primeiro que você está falando sobre manipulação, você está manipulando uma situação que Não, da maneira... falo do que eu vi. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, ele não foi, como eu já disse no meu momento de fala, ele não foi lá ver quem as pessoas iam votar. Ele foi lá e disse quem ele gostaria. Ele mesmo já falou. Ele Já chegou, falou, ele foi saber com quem... E depois de perguntar... Tadeu, agora é meu momento de fala, Tadeu. Depois eu de fiquei calado esse perguntar tempo e inteiro. saber, ele disse: eu prefiro ir com o Thiago até o momento antes de você. É isso, mano. Todo mundo se interrompe o tempo inteiro, porque discussões, na verdade, elas costumam ser assim. Tudo bem que ali é um programa, tem uma pequena mediação, mas discussões são assim. É uma coisa que a galera da militância geralmente tenta fingir que não, né? Que só homens interrompem. Mas não, durante uma discussão acalorada, é normal uma pessoa entrar por cima da outra, ainda mais quando você está sendo acusado de uma parada que você não fez. Você vai ficar lá sentadinho, quietinho, esperando a pessoa terminar de contar toda a mentira, às vezes engatando uma mentira na outra, para daí, depois disso, você começar a responder, e aí você começa a responder, a pessoa já te interrompe de novo. Cara, é normal numa discussão, você escuta uma coisa absurda, você responde na hora, você pode até tentar esperar um pouco mais, mas enfim, às vezes a pessoa demora para concluir a linha de raciocínio, vai ligando um ponto no outro, tem uma parada que você queria comentar lá atrás e aí você se perde, precisa em alguns momentos fazer uma interrupção para conseguir falar do que você quer responder antes que a pessoa comece continue criando assim as suas histórias. E não necessariamente sendo uma mentira, mas só pontos de vista diferentes. É normal que essas interrupções aconteçam, no programa isso acontece direto, tem participantes que interrompem mais, outros menos. De longe, mas assim, de muito longe, a participante que mais interrompe os outros é justamente a Nath, que é uma mulher. Ela é a que mais interrompe. No último jogo da Discord até teve um momento que o Arthur falou isso e as amigas dela ficaram rindo, porque as amigas dela o tempo todo falam pra ela que ela nunca escuta, ela só fala.
Então ela interrompe todo mundo, não consegue escutar uma frase até o final. Inclusive, depois desse momento que o Arthur pediu pro Tadeu, posso falar, por favor, tá na minha hora, eu escutei ela falar tudo, posso falar agora? O Tadeu pediu pra Nath ficar quieta e ela não ficou, ela não conseguia. Cada frasezinha que ele falava, ela fazia um barulhinho, falava tipo, sim, sim. Ela não conseguia ficar quieta, literalmente não conseguia, mesmo com as pessoas falando, Nath, agora você fica quieta e escuta. O apresentador do programa, ela não conseguia. Então assim, Mentorrupting é uma viagem completa. Pessoas fazem isso em discussões, seja homem, seja mulher. Mulheres às vezes interrompem muito mais do que homens, às vezes tem um cara que interrompe mais também, então varia de pessoa para pessoa e é muito ridículo colocar isso para cima do Arthur, porque, primeiro, ele é o mais chamado no jogo da discórdia, então ele é o que mais escuta coisas sobre ele. Geralmente as acusações que fazem sobre ele realmente eram coisas que foram distorcidas, tiradas de contexto, ou seja, o cara tem que ficar lá parado, quieto, escutando várias mentiras uma atrás da outra para depois poder responder, e muitas vezes quando ele começa a responder a pessoa já corta ele, já começa a interromper, e isso acontece toda semana, até que chegou num ponto que ele começou a interromper um pouco mais porque já estava, saturado, e aí obviamente pegaram aquilo para falar, olha só, viu, tá ali fazendo mentorrupting. Só que a própria pessoa que reclamou que ele interrompeu ele várias vezes ao longo das últimas semanas. De fato, como eu disse, a minha verdade não é absoluta. Posso falar? Pode, claro. Minha verdade não é absoluta, eu não sei da sua relação com eles, mas... Aqui foi um outro trecho que alguém pegou, a Natália também interrompeu. Ela tem, se quiser fazer compilado de interrupções da Natália, dá pra assistir, vai virar um longa-metragem. Esse aqui tá engraçado, né? O cara, posso falar, porque tava na vez dele, ela, pode, claro, e continua falando. Mas tudo bem, woman interrupting não existe, ela é só uma mulher empoderada, tá tudo certo. Enfim, já que passamos por cima dessa questão das interrupções, vamos dar uma olhada no tal do gaslighting, né? Porque o Arthur ficava falando, você inventa as coisas, você distorce as histórias, você fala de coisas que você não sabe, porque ela não falava de situações que ela tinha vivido com o Arthur. Ela falava sempre de coisas que contaram pra ela ou que pegaram pela metade e começava a inventar uns negócios nada a ver. E aí fizeram um compilado de momentos em que a Laís distorcia completamente os acontecimentos. Queria dizer, igual nós estamos aqui no quartinho, a galerinha, o grupinho, tá lá na academia, já metralhando. tem uma caminha aqui, tem uma cama. Eu tô aí sim, que eles vão metralhar de lá. Tem uma cama e um... Então ela viu os moleques na academia, achou que eles estavam lá falando delas e foi espalhar isso pro quarto dela, né? Falar, estão lá na academia nos metralhando. Aí a câmera mostrou o que eles estavam fazendo, eles estavam só cantando pagode. E aí se você vai lá e fala pra ela que ela tá inventando, que ela distorceu, que ela não sabe o que tá falando, é gaslighting? Você não pode falar, mesmo que seja um fato, mesmo que tá lá tudo documentado, gravado. Você não pode falar. A Laís inventa coisas, distorce as paradas. Não. Você tá querendo fazer ela passar por louca, por mentirosa. O que você faz então quando tem uma mulher mentindo, inventando coisas sobre você, distorcendo os acontecimentos? Você não pode falar nada, que senão você é o tóxico. Você tem que deixar. Mesmo quando tá tudo gravado, mesmo quando a gente tá falando de acontecimentos no Big Brother, com tudo lá documentado o tempo inteiro, mesmo assim não pode falar. Imagina então se for um acontecimento que não tem uma câmera pra provar se realmente é mentira, distorção. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas mulheres mentem também. Elas também inventam coisas. Elas também fantasiam, manipulam. Elas fazem isso. Não é só homem que faz, não. Mulher faz também. Inclusive, cientificamente comprovado que mulheres praticam mais violência psicológica do que os homens. Mas você pode falar isso? Não pode. Porque é gaslighting. Na hora que tava saindo, ele falou comigo, falou assim, Laís, eu quero que você fique de olho quem tá na sala, quem não tá. Ele falou pra mim. Quem mais não tava? Não, sei que a Maria tava daqui vendo. Você contou pra ele? Não falei com ele ainda, não quero. Quando ele fala com ele, ele fala. E tá? Aí o Thiago chegou e falou assim, amiga, eu acho que ele tava assim, o Arthur. Eu falei assim, eu não vi, eu tava prestando muita atenção no vídeo, mas pelo pessoal da sala que eu vi, ele não estava. Não estava. Tô aqui 24 horas te assistindo. Pra quem não entendeu, sempre que alguém ganha o anjo, passa um vídeo da família dessa pessoa pra casa inteira. E quem ganhou o anjo na ocasião foi um amigo do Arthur. E aí o Arthur tava lá parado assistindo e as duas ali começaram a inventar que ele não tava, que ele não assistiu o vídeo da família do amigo dele. As duas inventando, distorcendo. Eu não vi, mas pelo que o pessoal disse ele não tava. E começaram a inventar essa parada. E aí levaram isso pro amigo dele. Falaram, ele não assistiu o vídeo da tua família.
Só que o amigo, obviamente, foi perguntar pro Arthur depois, né? Mas, mais uma vez, mentiram, distorceram, acusaram o maluco de ter feito uma coisa que ele não fez. Eu tô com muita saudade, mas... Vai ficar aí? Que na hora de te perguntar se tu ficou na sala pra assistir o vídeo ou se tu meteu o pé. Não, assisti, mano. Assistiu? Filho, irado. Ah, então, maneiro. Que a galera tá meio comentando que não te viu na sala e tal. Não, assisti, pô. Assisti o vídeo do teu pai caminhando. Não, não precisa provar não, você falou que viu. Conversando com a Aline, falou assim, primeiro, que ele tá se posicionando em um lugar e se comparando com Juliette. Ele falou assim, Juliette, ano passado, jogava sozinha. Era a única pessoa da casa que eu via sozinha jogando e ela jogava com o público lá fora. Foi o que eu falei no meu ao vivo. Ele falou desse jeito. Por exemplo, o Dourado ganhou. A Juliette ganhou. Mas ela se tornou a grande irmã do Brasil. Do Brasil, mas isso que eu tô te Exato. falando. Então, mas ela jogou sozinha. Ela jogou sozinha aqui dentro e jogou com todo mundo lá fora. Exato. Então, eu me sinto jogando sozinha aqui dentro. Isso eu já verbalizei no meu discurso. Sim, sim. Entendeu? Pode criar empatia sim, mas eu não acho necessariamente que ele se comparou com... Ele não citou os dois? Ele citou, mas ele não E que ele não necessariamente falou se que comparou. estavam se observando, sabe? Essa aí é uma treta que ela também levou pro jogo da discórdia, porque ela falou que ele ficava se comparando com a Juliette, com outros campeões, e na verdade ele estava só conversando com a Alina sobre pessoas que jogavam sozinho ali dentro do Big Brother, como ele sentia que estava fazendo, né? Não estava se comparando diretamente, mas a Laís pegou parte dessa conversa que não era com ela, que ela escutou porque passou lá perto e escutou um pedaço, pegou isso para falar que ele ficava se comparando. E a própria Alina, que estava conversando com o Arthur, foi lá falar para ela que ele não tinha feito isso. Que ele não estava se comparando com essas pessoas, ele apenas pegou esse elemento e falou que eram pessoas que jogavam sozinhas e ele sentia que também estava fazendo isso. Então, mais uma história que ela pega e dá uma mudada, uma modificada para vender uma imagem diferente do que realmente aconteceu. O Arthur, você viu o Arthur com a Jess? Não. Eu vi. Você viu? Você tá Várias inventando. coisas. Eu tô inventando, pergunta sobre Mas ela. você inventa muito, você é criativo. Aqui é engraçado, porque ela estava contando pra amiga dessa Jessie que viu o Arthur e a Jessie juntos, falando tipo, estão tramando alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, ou estão flertando, enfim, tentando dar uma conotação negativa pra aproximação dos dois. E a própria Lina falou que a Laís era criativa e inventava muito, pra vocês verem que as pessoas da casa já estavam percebendo que ela gostava de inventar, de aumentar as coisas. Então ela foi lá passar essa informação. E o vídeo mostra o que o Arthur e a Jessie estavam fazendo. Eu tô de olho. Esse é irmão dele. Será? Você quer a música da Maria, né? Basicamente, a Jessie chegou até o Arthur para falar que tinha gostado da música dele. Essa era a conversa dos dois. E a Laís já estava falando, né? Como se estivesse acontecendo alguma coisa suspeita ali. Então, como vocês puderam ver, não foi uma vez, duas vezes, foram várias vezes. Esse é um pequeno compilado, mas tiveram vários outros momentos em que a Laís fez a mesma coisa. Pegou situações, distorceu, inventou, aumentou, criou histórias sobre o Arthur para tentar queimar ele, para tentar prejudicar a imagem dele. Aí, chegava lá no jogo da Discord, ela começava a falar essas paradas que não tinham acontecido, ele simplesmente falava, você não sabe do que você tá falando. Não, não foi isso que aconteceu, você não sabe, você não tava lá. E aí ela, é só você que sabe então, né? Você sabe de tudo. Sim, porque eram situações que aconteceram com ele tinha que saber. Afinal, ele tava lá, ela não tava. E aí ela inventava, começava a falar, viu só, você fica dizendo que eu não sei, você fica me diminuindo. Praticando gaslighting, basicamente, né? Mas o cara tava certo, e eu te pergunto então, novamente, o que ele deveria fazer? Ele deveria simplesmente aceitar que ela mentisse, que ela falasse todo tipo de coisa sobre ele, quietinho, sem interromper e sem retrucar, sem falar que era mentira, que ela estava inventando, mesmo ela estando inventando, porque se ele fizer isso necessariamente, ele vai estar praticando gaslighting? O que se faz quando a mulher realmente está inventando histórias, está distorcendo e mentindo? A gente só finge que nada aconteceu ou assume a culpa pelas coisas que só aconteceram na cabeça dela? Então, novamente, o Big Brother está servindo aí para mostrar que esse papo de gaslighting, de interrupting, é uma baboseira sem tamanho. Porque em várias situações, quando um cara fala que a mulher não sabe o que está falando, que ela está inventando coisas, que ela está viajando, pode ser verdade. Nesse caso, todas as vezes eram verdade. Tudo que o Arthur falou sobre a Laís
que ela falou que se sentiu mal, que se sentiu atingida, que sentiu que ele estava tirando ela pra louca, tudo que ele disse era verdade, aconteceu, tá registrado, tem provas. E felizmente tem muita gente vendo isso, graças à popularidade do BBB. Pra vocês terem ideia do ridículo que tava, né, essa situação da Laís inventando história o tempo todo, o próprio programa, num dos quadros de humor que eles têm em um dos dias da semana, chegou a fazer uma piada, uma brincadeira com essa manipulação da Laís, com essa distorção dela das histórias. Se liga. Queria dizer, igual nós estamos aqui no quartinho, a galerinha muito pinta lá na academia, já metralhando. Que bacana, Laís! Que bom que estão falando de você. Juro, eu tô feliz por você. Deixa eu ver essa câmera. Cadê o pessoal falando da Laís? Você conhece os meus problemas. Não, Laís. Ninguém tá falando de você. Esse dia eu vi um tweet falando, adoro Laís, fui ver a batata. Então o negócio tava num nível tão ridículo e absurdo que o programa mesmo sacaneava com isso, os patrocinadores sacaneavam. Até o BBB pode fazer piada com essa parada, mas o Arthur não pode falar nada, porque senão ele é o macho tóxico, escroto e abusivo. O último ponto bem importante de destacar aqui é sobre o momento em que a Laís fala que o Arthur diminui ela, né? Que ela se sente diminuída pelo Arthur. Vamos dar uma olhada na Laís falando do Arthur, pra ver se ela tem alguma moral de reclamar. Porque ela se sente diminuída pelo fato dele falar que ela não sabe das coisas, que ela de fato não sabe, e por interromper ela da mesma forma que ela interrompe ele. Agora, como é a Laís tratando o Arthur com respeito? Arthur tinha falado Jade, por exemplo. Mas como ele é cagão e um bosta, ele tem medo de ir na Jade. Porque a Jade é forte pra cacete lá fora. Ele não é homem o suficiente pra ir nela. Entendeu? Tá. Você não é homem e tem peito suficiente pra enfrentar ela. Não sou homem, não. É não. Deixa eu falar. Ele é tão pamonha, tão moleque, que não sabe bater no peito e falar, eu vou na Jade, que é ela que me ameaça. Ele vem nas amiguinhas, que ele acha que é fraca pra poder sair. Aqui do cu dele. É a estratégia que ele usa, né? De pamonha que é, de bosta. Porque ele deu aquela sambadinha que eu peguei a perna dele e virei pra trás. Igual vontade, se tivesse uma agressão aqui, ia ter naquele momento. Isso. Se tivesse uma agressão, eu tinha dado na cara da Arthur naquele momento. Essa última ela tava falando do DG, mas só pra vocês verem como ela respeita muito as pessoas, não diminui os outros, né? Então ela chama o Arthur de cagão, de bosta, de pamonha, fala que ele não é homem, zoou até a altura do cara, teve um momento que ela zoou aqui, algumas dessas partes que ela tava xingando ele, mas o tempo inteiro. Mas tudo bem, ela pode falar mal do cara o quanto ela quiser, pelas costas, pela frente também, teve um momento que ela falou na cara dele que ele não era homem, mas a maior parte das vezes foi pelas costas dele, enquanto não vai encontrar um momento do Arthur falando algo desse nível da Laís, mas ele é que diminui ela. Ela não diminui ele não, ele diminui ela. Já tá ridículo, já tá patético o suficiente pra vocês? Tem um pouco mais ainda. Aqui, a Laís, com o namoradinho dela do programa, falando mais uma vez sobre o Arthur, tentando pintar ele dessa vez pro público, né? Conversando para que o público visse aí a impressão deles. Vamos ver o que eles acham sobre o cara, o que eles falam quando estão só os dois. Porque eu não vi ele pedindo desculpa a ninguém nesse programa ainda. Não, obrigado pelas suas palavras, também te peço desculpa. Ele nunca acha que ele tá errado, é isso. Então, o que eu posso assumir do meu erro foi, sim, o meu pensamento foi cômodo, foi desesperado e foi limitado. Tipo, você já pediu desculpa pra ele, o Lucas pediu desculpa pra ele, todo mundo pediu desculpa pra ele, eu não vi ele pedindo desculpa pra ninguém. Também te peço desculpa. Detalhe que ele tava pedindo desculpa pra Laís. E ele pediu desculpa pra Laís antes dessa conversa que os dois estavam tendo. Aí o namorado dela vai lá e fala, ele nunca pede desculpa pra ninguém. E ela concorda, sendo que ele pediu desculpa pra ela. Eu sou o cara que fecha a porta. Se em algum momento você achar que faz sentido. Não um jogo, a relação. Sim, claro. Só que é. Show. Né? Fazer o quê? É isso. Aqui é só mais uma cena que mostrou, né, ele deixando a porta aberta pra reconstruir a relação com um dos caras ali do programa que eles tinham tido um certo atrito. Mas, mesmo com todas essas informações, mesmo com tudo isso que eu mostrei pra vocês, é óbvio que os verificadinhos do Twitter, que os militontos, que a galera do bem, da paz e do amor odeia o Arthur, odeia tudo que ele representa, porque também eles têm que, né, abrir caminho para que a Lina, que é a travesti,
possa ser campeã, afinal, o que ela representa é bom, o que o Arthur representa é ruim. Então é óbvio que mesmo com todas essas provas, com tudo isso que demonstra que a Laís só falou bobagem, mesmo assim eles estão lá acreditando e endossando todo esse discurso. E eu peguei um exemplo aqui, que foi do Leone, mas é realmente só um exemplo. Existem vários, praticamente todos os favoritos, todos os artistinhas que estão comentando o programa, seguem pelo mesmo caminho. Eles tentam pintar o Arthur como um cara tóxico, escroto e abusivo, ao mesmo tempo em que eles têm uma torcida declarada pela Lina e simplesmente pelo fato dela ser travesti. Não é por causa das coisas que ela fez no programa, não. É puro identitarismo mesmo. O que o Leone falou? Arthur é claramente o mais arrogante. Com a Laís, cumpriu todos os pontos para ser o protótipo do machista. Desvaloriza a mulher, diz que inventa e interrompe, diz que é emocional, faz gaslighting e mansplaining. O Gustavo deu o golpe final. Pois é, todo aquele discursinho que a Laís apresentou e que eu desmontei ponto a ponto aqui com vocês. O Arthur falou essas coisas? Bom, eu não acho que ele desvalorizou mulher nenhuma, né? Porque ele simplesmente estava atacando as falas da Laís, que por um acaso é uma mulher, mas ele não fez isso por ela ser mulher, ela fez isso porque era ela que estava inventando coisas sobre ele. Ele disse que ela inventa? Disse, porque ela inventa. Então é verdade. Ele interrompe? Sim, ele interrompeu algumas vezes, depois de ser várias vezes interrompido pela própria Laís. Ele diz que ela é emocional? Ele disse sim em alguns momentos que ela é emocional, e ela é. Ela de fato se deixa muito levar pela emoção e ela própria admitiu isso, falando que acabou se exaltando e pediu desculpa por ter se exaltado, porque ela não era assim, não é o que parece vendo o programa, mas então, ela admitiu praticamente que ela é realmente emocional. Faz gaslighting e mansplaining. Não, ele está explicando sim coisas para ela, porque ela fala de coisas que ela definitivamente não sabe, que está comprovado que ela não sabe, e o gaslighting foi basicamente o que eu passei o vídeo todo desmontando. Mas o interessante é que assim, ó, Leone, pra quem não sabe, Leone é músico, compositor, inclusive um músico que eu gosto. Eu até dei uma sacaneadinha nele aqui. Falei, boa Leone, encontrou finalmente a Fórmula do Amor, que é uma das músicas mais famosas dele. É só repetir discurso feminista pra fingir que se importa, mesmo que não faça nenhum sentido no contexto aplicado, pra ganhar umas migalhas que você já deixou tão claro em suas letras o quanto aprecia. Isso dá um hit, hein? Às vezes é difícil, mas eu acho que é importante tentar separar artista da obra, porque de fato o Leone tem boas composições, mas claramente a pessoa por trás das composições é bastante patética. Mas felizmente a gente tem vários comentários demonstrando que a galera não tá caindo nesse papinho, até porque tá vendo o que de fato aconteceu lá no programa. Aqui algumas respostas ao tweet dele, ó. Me explica uma coisa, você que é tão entendido do assunto. Quando a mulher interrompe o homem na fala, inventa coisas sobre ele durante 2 meses, fala que ele é moleque, não é homem, mente descaradamente sobre o que fala e com maledicência. Qual o nome pra isso? Acho que é fora Laís. E algumas pessoas aqui que responderam, inclusive também concordando, né, aplaudindo o comentário da Júlia. Outra resposta. Quando o Arthur vai debater com alguém, gaslighting. Quando a Natália vai interromper alguém, empoderamento. Quem aguenta? E mais umas pessoas concordando aqui. E essa eu achei bastante interessante. Você é a favor das mulheres, Leone? Tem certeza? Surgiu uma dúvida aqui, quando lembrei de você em uma hidro em Mauá debochando de mulheres que realmente sofreram algo. Você se lembra ou esqueceu? Esse episódio aqui vocês provavelmente conhecem. Talvez não tenham ligado os pontos. Mas a Amanda está falando disso aqui. Sem chocar ninguém por ser um tremendo lixo de homem, Márcio Smelling debocha de caso de assédio sexual em vídeo vazado. É aquele caso do Márcio Smelling. E esse caso, ele não foi totalmente julgado ainda, nem tudo foi apurado, mas eu fiz vídeos falando sobre esse caso, então se vocês quiserem é só procurar no canal aí para conhecer melhor os detalhes. A Globo disse que encerrou as suas investigações internas e não chegou a conclusão nenhuma, pelo que eu me lembro, algo do tipo. Mas enfim, até onde eu sei o caso ainda está sendo julgado. Mas, fato é, existem uma série de acusações contra o cara e o Leone estava lá numa festa na casa dele, na jacuzzi, junto com outros artistas, debochando dessa situação. Fazendo uma musiquinha, cantarolando sobre o compliance da Globo. Falando não tem compliance, não, alguma coisa assim. Debochando das acusações, dessas investigações sobre o possível assédio do Márcio Smelling. Um cara tão preocupado com a pauta feminista, tão preocupado com essa agenda, estaria no meio dessa galera debochando de um caso que pode realmente ter prejudicado outras mulheres? Faz sentido?
eu acho que, no mínimo, as feministas não vão ficar muito satisfeitas em saber. E ele estava entre os presentes, ó. Aqui, ó, nas imagens aparecem, dentro do ofurô, ao lado de Merlin, o cantor Leone, o primeiro, inclusive, aqui citado, e vários outros artistas. Então, assim, é claro que o Leone está simplesmente tentando sinalizar virtude, está tentando mostrar para uma galerinha como ele é do bem, como ele se importa com as mulheres. Só que, cara, as feministas nunca vão gostar de você. Se elas quiserem, elas te cancelam a hora que der na telha. É só pegar qualquer música de amor que você fez e elas podem distorcer e fazer a pior interpretação possível daquilo. E eu vou mostrar, pegando justamente a Fórmula do Amor, uma das músicas mais famosas, como eu citei anteriormente. Então, a partir de agora, eu fluí, beleza? Gênero fluido, então agora eu fluí, eu sou uma mulher, e não só uma mulher, eu fluí e agora sou uma feminista, beleza? Então, neste momento, é uma feminista aqui falando e eu vou analisar esta música do Leone. Vamos dar uma olhada aqui nessa letra. Eu tenho a pose exata para me fotografar, aprendi num vídeo para um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Tenho tudo ensaiado para te conquistar. Como assim? Então você quer manipular as mulheres? Você está dizendo que você utiliza de estratégias de persuasão para tentar convencer a mulher de que você é uma coisa que você não é de verdade? Você tenta se mudar usando a pose certa? Você utiliza um ar cruel para tentar impressionar? Você fica imitando, mimetizando coisas que você viu em vídeos? Ao invés de ser autêntico, ao invés de mostrar para a mulher quem você é de verdade? Você acha certo isso, Leone? Enganar a mulher, fazer ela acreditar que você é algo que você não é só para tentar ficar com ela? Isso é muito, mas muito errado, cara. Isso é extremamente tóxico e abusivo da sua parte. Continuando aqui, eu tenho um bom papo e sei até dançar. Não é mais do que a sua obrigação ter um bom papo e saber dançar. O que você quer? Você acha que só porque você tem um bom papo e sabe dançar, a mulher é obrigada a ficar com você agora? Não posso compreender, não faz nenhum efeito. Sim, não precisa fazer efeito. A mulher não é obrigada a ficar com você porque você tem um bom papo e sabe dançar, beleza? Se ela não quiser, ela não fica, porque não é não. A minha aparição, será que errei na mão, né? Não tem nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Eu jogo charme. Perigoso isso aí de jogar charme. Alguém nem vê, nada acontece, não sei porquê. Se eu não perdi nenhum detalhe, onde foi que eu errei? Você errou sendo esse macho escroto, tóxico, abusivo, hétero privilegiado, que tira proveito de todas as vantagens que o patriarcado te oferece, que acha que as mulheres te devem algo, que elas precisam ficar com você só porque você sabe dançar, tem um bom papo. Você não conseguiu perceber enquanto escrevia quão tóxica era essa música, essa letra? Isso aqui é um completo absurdo. Isso aqui é a prova de que você é um macho escroto. Pronto, fluí de novo. Agora eu voltei a ser um homem antifeminista para te falar. É isso que você ganha de uma feminista tentando sinalizar virtude, tentando sinalizar para elas, tentando chamar a atenção delas. É só você fazer uma coisinha que elas não gostem, que o resultado vai ser esse. Até porque mesmo outros esquerdomachos aí do mundo da música, que estão toda hora sinalizando para a esquerda, elas já cancelaram, já falaram de músicas, né? Chico Buarque mesmo, recentemente teve uma música aí que ele não pode mais cantar porque as feministas não gostam. Então é isso, cara, é isso. É simplesmente patético. Você tá tentando pedir desculpa por ser homem, tentando defender um monte de absurdos, falando do que não sabe só para tentar ficar de boa com a galerinha. Só que na hora de ficar lá do lado de um amigo que estava sendo acusado de assédio, de assediar várias mulheres, aí você não pensou muito, você não se preocupou muito, né? O motivo para elas não gostarem de você já deu. Então, essa tua postura não vai ajudar em nada. Mas, como eu falei, ele foi só um exemplo que eu peguei, porque esse foi o posicionamento meio geral dos verificadinhos, que torcem aí pra Lina e que tentam toda semana, de várias formas diferentes, cancelar o Arthur, porque, como eu falei no começo do vídeo, é um cara que tá fazendo o impossível e tá, na prática, destruindo várias narrativas identitárias feministas, simplesmente argumentando muito bem contra essas garotas que acabaram se colocando na posição de antagonista, né? Rivalizando contra ele, inventando um monte de coisa sobre ele. E eu quero encerrar o vídeo lendo um comentário que fizeram numa publicação minha, que eu achei bem interessante. O perfil chama Extrema Esquerda, mas claramente, sei lá, é uma piada, né? Mas essa pessoa aqui falou uma parada que eu acho que é legal de compartilhar. Me parece que está acontecendo com o termo gaslighting o mesmo que aconteceu com o termo bullying, ter se transformado em qualquer coisa. Em outras palavras,
banalização. Quando se começou a falar em bullying, o contexto era bastante claro. Humilhações persecutórias frequentes e recorrentes. Então uma pessoa sofria bullying quando ela era perseguida sistematicamente por uma pessoa ou um grupo de pessoas que humilhava, que zoava, sacaneava de forma insistente, né? E a pessoa não conseguia se livrar daquilo, isso era bullying. Hoje, dizer que a pessoa é feia e tem cara de mamão também é bullying. Então, realmente, né, a banalização do termo. Hoje em dia, qualquer piadinha, qualquer brincadeirinha, qualquer zoeira já vira bullying. De forma análoga, o gaslighting nasceu se referindo a um contexto de um relacionamento não necessariamente amoroso, abusivo, geralmente com uma vítima emocionalmente fragilizada e se tratando também de um comportamento recorrente. Eu até trouxe a origem do termo também, foi através de um filme, porque neste filme tinha um marido que tentava enlouquecer a mulher através de uma lâmpada de gás que ele acendia e apagava para fazer com que ela fosse enlouquecendo, e aí ele falava, ela via a lâmpada acesa e ele falava, não, a lâmpada tá apagada, você tá vendo coisas, para fazer a mulher acreditar que estava louca. Então o termo nasceu daí. De fato é algo que pode acontecer, não como no filme, mas, por exemplo, realmente pode ser que um cara que foi pego traindo comece a falar para a mulher que ela, não, você tá viajando, isso aí não tem nada a ver, você tá imaginando coisas, isso aí não é nada demais, você tá, sabe, isso tudo tá na tua cabeça, não aconteceu nada. Ele pode tentar fazer isso para se safar, né? É uma coisa que acontece até bastante sim. Então pode ser que o cara tente fazer a mulher passar por louca, achar que é só coisa da cabeça dela, porque ela tá chegando perto de descobrir uma traição. Isso pode rolar. Mas também é verdade que muitas mulheres imaginam sim coisas, às vezes o cara não fez nada e ela encontrou lá alguma parada que ela acha que é um indício de traição e não é. Sabe, ela pode sim acabar imaginando acontecimentos que não aconteceram de fato, ela pode inventar, ela pode acabar distorcendo as coisas, isso acontece. Teve até um caso bem bizarro, não lembro se eu cheguei a trazer aqui no canal, de uma mulher que matou o namorado porque ele recebeu um convite para uma festa de formatura. E depois que ela matou o cara, ela viu no WhatsApp dela que ela também tinha recebido o convite para a mesma festa. Porque ela teve uma crise de ciúme, achou, tá sendo convidado para a festa, só pode estar me traindo. Enfim, começou a entrar numa paranoia, matou o cara e viu que era uma festa que ela tinha sido convidada também. Então, isso acontece, as duas coisas acontecem. Às vezes, o cara realmente está falando ali que é coisa da cabeça da mulher porque ele fez merda e está tentando se esconder. Só que às vezes a mulher realmente é paranoica, ela é extremamente ciumenta, possessiva, e ela acha que o cara tá traindo se ele olhou para uma pessoa, às vezes o cara, sei lá, olhou para uma loja no meio da rua, ela acha que ele tá olhando para uma mulher e coloca isso na cabeça e já começa a cobrar ele. Então as duas coisas acontecem, ou seja, pode ser gaslighting e pode não ser, pode ser paranoia da mulher. Não dá para saber, né? Muitas vezes não dá para saber. Só que em tempos de extremo feminismo, tudo é gaslighting. O cara tá sempre errado, a mulher tá sempre certa. Então se a mulher acha que tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo e o cara não tem nem direito à defesa. Porque ele vai estar errado, não importa qual o contexto, qual a situação, não. Ele tá errado, ele é culpado, ponto. O cara até encerra falando, hoje simplesmente dizer que a mulher está inventando ou distorcendo as coisas também virou gaslighting, independente do contexto, independente da acusação ser verdadeira ou não. Também é interessante pontuar que a discussão recente se deu num quadro de um reality show chamado Jogo da Discórdia, que, como o próprio nome sugere, é o momento de se lavar roupa suja. Num cenário desses, é a coisa mais esperada do mundo que surjam tretas e acusações. Exatamente, ainda foi no Jogo da Discórdia, que é um jogo que é criado para que as pessoas comecem a discutir, e foi neste momento que as acusações vieram, muitas das distorções também, as interrupções, enfim, num quadro feito para gerar treta. Enfim, por hoje é isso. Mesmo sendo vídeo de BBB, como vocês puderam ver, a análise é profunda. Aqui é assim mesmo. Não importa o tema que a gente está debatendo. Pode ser um tema trivial, um tema superficial. A gente vai aprofundar o máximo que der, como vocês estão acostumados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixa o feedback aí embaixo, deixa like, curte, compartilha. Se puder, ajuda aí com as doações, usando que a coisa está aparecendo na tela. Não vai rolar muito no final, porque, enfim, quero ver se isso melhora o engajamento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido até o final. Agora eu vou indo, até mais. Fui!